Olá a todos, aqui quem fala é o Dervish para o nosso primeiro vídeo aqui no canal LD. Uau! Nossos vídeos terão como foco em obras que gostamos ou simplesmente detestamos. Falaremos sobre o que se trata a obra, quais suas analogias por trás e nossa opinião sobre. Como será a minha primeira vez gravando para esse canal e o primeiro vídeo dele em geral, eu falarei sobre um filme no qual eu amo do fundo do meu coração, Clube da Luta. Espero que gostem, peguem algo para comer e se desfrutem dessa bela análise. Por volta do ano de 1996, um homem chamado Chuck Palahniuk, espero estar falando certo o nome dele, porque é bem difícil, publicou um livro que na época não recebeu tanto reconhecimento. Um livro chamado Fight Club. Esse livro era uma crítica direta ao sistema, vinda de um episódio de agressão ocorrida contra Chuck enquanto acampava com sua esposa. No dia seguinte, Chuck teve de voltar ao trabalho, mesmo cheio de hematomas, e ninguém nem ao menos se importou com seu estado ou perguntou se ele estava bem. Algo que é apresentado tanto no livro quanto no filme em algumas cenas, principalmente lá entre o início, o meio do filme. Em 1999, um diretor famoso chamado David Fincher teve a oportunidade de fazer um filme sobre esse livro, de um pouco mais de 60 páginas, intitulado com o mesmo nome. Algo até que irônico, porque o filme tem por volta de 2 horas e meia de duração, mas para quem é fã de quadrinho, por exemplo, já está acostumado com essas adaptações para o cinema, sendo um pouquinho mais longa do que a obra original. David Fincher é um diretor renomado, considerado por Uau! muitos um dos melhores diretores que já existiram, tendo feito filmes como Seven, Rede Social, Estranho em Casa de Benjamin Button, e a lista é bem variada, bem longa. Ele é um diretor que faz bastante filmes de diferentes nichos. Infelizmente, o filme do Clube da Luta não recebeu muito reconhecimento pela mídia na época, muito por conta que ele foi visto como uma apologia ao terrorismo. Então, seus atores de peso, como Edward Norton, que já tinha atuado como Bruce Banner em Hulk, como protagonista da história americana, ou até como vilão de Duas Faces de um Crime, ou até mesmo com a aparição do Brad Pitt, um dos maiores atores da época, que fez filmes extremamente renomados e era visto como o homem perfeito, o homem mais belo da época, não ajudaram de maneira alguma a se popularizar esse filme. O filme começa com um homem atuado por Edward Norton, que em momento nenhum do filme apresenta seu nome. Ele é denominado pelos cinéfilos de plantão como narrador, um apelido carinhoso, derivado do fato de que ele passa a maior parte do filme narrando cada momento da história, Voltando. Vou começar antes disso. apresentando pontos importantes. Esse narrador trabalha em uma agência de seguros de automóveis, onde a mesma é extremamente corrupta e não liga minimamente para a segurança de seus clientes. O narrador se vê cansado, deprimido e a tempo sofre de um problema claro, a insônia. Desesperado e sem esperança no futuro, decide pedir conselhos a um médico que, sinceramente, mais parecia aqueles médicos velhos do SUS que só te dá uma de pirona e vai embora. Enfim, continuando o assunto, esse médico escroto aconselha ele ir em uma daquelas sodas de autoajuda, ver o que realmente é sofrimento. Ô cara, filha da puta. O narrador começa a frequentar essas rodas, algumas sem nem ter o porquê. Vira meio que seu vício, um lugar onde pode ser acolhido, abraçar e chorar sem ter que reclamar da vida ou se sentir sozinho. Dentro dessas rodas ele conhece uma mulher, Marla, cuja personalidade é simplesmente ser extremamente chata e muito drogada. Ela também tem o mesmo vício que o narrador, de entrar em rodas de autoajuda desnecessariamente e simplesmente por gostar. O psicólogo teria ajudado esse filme a acabar em 2 segundos, mas tudo bem, vamos continuar. Ele se sente oprimido pela presença de Marla e a confronta fazendo assim com que eles entrem em um acordo de ir revezando os dias que iriam em quais rodas. Narrador era um cara que viajava muito a negócios. Por conta de seu trabalho, entre essas viagens ele conheceu um homem denominado Tyler Durden, atuado por Brad Pitt, que era vendedor de sabonete, e exatamente o oposto dele, mas extremamente carismático e gente boa. É, pelo menos o que parecia. Narrador tem sua casa explodida após essa interação e acaba por morar na mesma casa que o Tyler Durden. Indo pro ponto importante dessa história, para não ter que alongar muito e não ficar chato para vocês, Tyler acaba por tentar abrir os olhos do narrador, trazendo assim um momento de liberdade entre os dois, onde eles saem na porrada, o que futuramente ocasiona no nosso querido Clube da Luta. Primeira regra do Clube da Luta: não fale sobre o Clube da Luta. O filme se desenrola com diversas críticas, até que descobrimos que não só o Tyler queria explodir toda a economia do país, spoiler, ele consegue, como também ele era o próprio narrador. Era uma personificação da sua outra personalidade extrovertida e totalmente solto das amarras da sociedade. A visão do homem perfeito para o narrador, o que ironicamente se encaixa perfeitamente com o ator do Tyler, que por muito tempo foi considerado o homem mais bonito do mundo. A cabeça do narrador é extremamente complexa e neurótica.
Ele tem problemas sérios de TDI, transtorno dissociativo de personalidade, agravado por uma depressão existencial, possível ansiedade e insônia crônica. O filme todo, o personagem é apresentado como alguém sem esperança e sem objetivo de vida, um consumidor preso pelo seu próprio consumo desenfreado, um humano que há muito já perdeu sua humanidade e se torna só uma máquina diante das grandes corporações. O que mais choca é que ele pode ser qualquer um de nós. Sem nem percebermos, podemos estar sendo usados por um sistema sujo e ganancioso. O narrador é muito mais do que só uma pessoa conturbada. Ele é a personificação do trabalhador, daquele que vive pelo trabalho. A forma como que seu cansaço e depressão são representados é muito mais do que somente através de diálogos ou imagens, mas também na coloração em torno do personagem, que sempre acaba sendo mais fria e clara do que a de outros, como se a coloração demonstrasse de maneira sutil sua perda de esperança em dias melhores. Aproveitando a deixa, irei falar um pouco das críticas apresentadas pelo filme, que em grande parte vem exatamente do Tyler. As coisas que você possui acabam te possuindo. Uma fala do Ty para o narrador enquanto eles tomam uma breja no bar. Essa fala se aplica exatamente ao consumismo. A forma como as propagandas fazem parecer que coisas inúteis são úteis. Quantas vezes você já se pegou pensando, por que comprei essa coisa? Ou viu um móvel em uma casa que simplesmente não serve pra nada? Quantas pessoas compram porcarias da Shopee sem ligar para sua utilidade? Essa é uma crítica que infelizmente cabe ainda mais nos dias atuais. Cada vez mais somos manipulados diariamente, sem nem percebermos, para comprarmos aquilo que não precisamos. Você não é seu emprego, não é seu uniforme, não é o que tem na carteira. Outra frase clássica de Tyler, que é jogada durante o filme, mostrada aleatoriamente como uma quebra da quarta parede, falada enquanto ele olha explicitamente para o telespectador. Sua crítica nesse momento é clara. Não somos o que fazemos e o que temos. A sociedade nos define através de status, trabalho e dinheiro. Ou até mesmo nos gabamos por coisas que compramos ou pelo dinheiro que recebemos. Mas isso realmente te define? Simplesmente não. Nada disso te define, somente você mesmo. Além dessas críticas, existem outras à masculinidade frágil representadas durante todo o filme, onde literalmente o filme todo a gente só vê machos se batendo igual um macaco em um ringue. Ou a forma com que estamos cada vez mais tendo jornadas de trabalho abusivas e exaustivas. Uma vez, Tyler Durden era um personagem totalmente solto, sempre vestindo roupas com cores vibrantes e estilosas, na maioria com os tons vermelhos. Sem se importar no que vão pensar, Tyler não tem medo de ser ele mesmo, muito menos de parecer louco, fazer o que gosta ou de tentar lutar contra o sistema que tanto nos oprime. Ele nunca foi o vilão do filme. Na real, de certo modo, ele acaba sendo um herói com ideias exageradas. Tanto que, quando ele explode os prédios ao final do filme, ele retira todos os civis de dentro do prédio antes de causar a explosão. Seu objetivo não é somente o caos, mas um mundo melhor, da mesma forma que o narrador sempre procurou por dias melhores. Existem cenas dentro do filme que demonstram esse lado mais humano do Tyler, mas sempre apresentando que ele é um lunático sem noção. Como na cena em que ele ameaça matar um garoto se ele não voltar à faculdade. Durden tem uma obsessão por derrubar o poder. Em momentos do filme, é apresentado que ele urinava em sopas de ricos, ou roubava suas gorduras para fazer sabonete e depois revendê-los. Tyler não é somente um louco, ele é um símbolo de rebeldia e descontentação. Para finalizar, eu darei minha opinião sobre o filme. Diria que ele facilmente caberia como um 10/10. Seu plot é perfeito, e cada crítica imposta no filme se conecta perfeitamente uma com a outra. Cada coisa do filme foi feita com os mínimos dos detalhes. Toda vez que você olha o filme, acaba achando um detalhe ou uma referência diferente. Nada ali é em vão. Tudo é meticulosamente pensado. As coisas ditas na obra acabaram por ser ainda mais atuais. Nada mudou. A sociedade continua a mesma. Cada coisinha criticada no filme continua de pé. É uma luta que talvez nunca acabe, mas com essa obra de arte percebemos que não estamos sozinhos nessa luta. Só é realmente uma pena que a maioria que assiste esse filme é um bando de adolescente incel que entende a mensagem totalmente errado. Mas acontece. Bom, pessoal, espero que realmente tenham gostado do vídeo. Acabei por fazer esse roteiro em mais ou menos umas 2 horas e, sinceramente, eu não sei se ficou muito bom. Como é a primeira vez que faço isso, talvez tenha ficado uma completa merda. Mas é isso. Tenham um ótimo dia e caso não nos vejamos mais, bom dia, boa tarde e boa noite.